Quero dizer, antes de tudo, que essa decisão pesou muito pra mim. Acho que as últimas horas mostraram a este tribunal e a quem está assistindo que o que aconteceu aqui foi uma tragédia, não deveria ter acontecido. E não importa o que este tribunal faça, isso não vai reparar a perda que sua família sofreu e que sua família continuará enfrentando. E eu quero reconhecer essa perda. O fato de haver tantas pessoas, tantas cartas, tanto apoio ao seu filho. Em sua curta vida, o fato de que tantas pessoas se importavam com ele, o amavam e estão aqui para apoiá-lo. É algo que todos neste tribunal podem dizer, que não se vê isso com frequência. E a vida dele foi tirada cedo demais. E o tribunal reconhece o impacto profundo que essa perda causou. E eu quero ter certeza de enfatizar isso. O tribunal também reconhece que, senhorita Malik, você é jovem. Você é uma mulher jovem, mas a juventude não desculpa o que aconteceu naquele dia. A lei leva isso em consideração e reconhece que é a sua juventude que afeta a sua tomada de decisões e afetou o seu julgamento. Mas a sua juventude não desculpa as consequências previsíveis das escolhas que você fez. E, Sr. Hanfield, quero agradecer à promotoria. Quero agradecer a você, Sr. Hanfield. Suas declarações hoje, todos vocês foram profissionais. Você representou seu cliente. Você representou o estado da Flórida da melhor maneira possível. E, novamente, é uma decisão difícil. Então, primeiro preciso decidir, Sr. Hanford, você fez uma petição para redução de pena sob o Estatuto 971.0026 itens J e L e vou abordar cada um deles respectivamente para que fique claro no registro. A defesa solicitou a redução de pena com base no fato de que o delito foi cometido de maneira pouco sofisticada e foi um incidente isolado pelo qual a ré demonstrou remorso. O tribunal concluiu que a defesa não provou, com prova idônea e substancial, e pela preponderância da prova, que esse requisito foi cumprido. Embora eu acredite que você esteja arrependida, não acredito que este tenha sido um incidente isolado de agressão contra a vítima, com base nas evidências apresentadas aqui no tribunal. E também não acredito que isso tenha sido feito de maneira pouco sofisticada. E os motivos pelos quais o tribunal chega a essa conclusão são que a evidência mais contundente do que aconteceu naquele dia foi o laudo do médico legista. E ao ler o laudo do médico legista e entender que uma lâmina de 10 centímetros foi cravada no peito, perto do coração. E ela perfurou um moletom, perfurou uma camiseta, perfurou a pele, perfurou o tecido, perfurou o músculo, fraturou uma costela e, por fim, perfurou o coração. A quantidade de força necessária para causar esse ferimento não foi acidental. Há evidências incontestáveis em relação a esse laudo, o depoimento sobre esse ferimento. E eu entendo que a senhorita Malik, após o ocorrido, afirmou em um momento que foi resultado de uma brincadeira e em outro momento disse que estava com o celular na mão e que o Sr. Lawler esbarrou na faca. Essas explicações são contraditas pelo relatório do médico legista. E então, para este tribunal, o tribunal precisa analisar a intenção por trás disso. E a consequência previsível de sacar uma faca, apontá-la para alguém e, em seguida, esfaquear essa pessoa na região, onde há várias camadas para proteger você. Você tem sua pele, você tem suas roupas, você tem suas costelas. E a força que foi usada penetrou todas essas camadas e resultou nos ferimentos fatais que a vítima sofreu. Então, com base nisso, o tribunal conclui que a defesa não cumpriu seu ônus por meio de prova idônea e robusta. Os outros fundamentos em que a defesa está se baseando em relação ao pedido de redução de pena são o 921.0026. Segundo o item L, a ré deve ser sentenciada na condição de jovem infratora.
O tribunal concluiu que a defesa cumpriu seu ônus por meio de prova idônea e robusta e que a senhorita Malik faz jus à condição de jovem infratora. Mas, apesar de o tribunal ter concluído que ela realmente se qualifica, existe um teste de 2 fatores, que é se o tribunal pode ou não impor isso, e o tribunal conclui que pode impor. O segundo fator é se o tribunal deve ou não impor isso. E é sobre isso que este tribunal tem debatido e este tribunal tem avaliado e analisado, e eu revisei todo o material, não só hoje, mas nas semanas em que isso me foi apresentado. E o tribunal basicamente chegou à conclusão de que, como a sentença neste caso deve refletir a gravidade do que ocorreu, e porque a sentença deve refletir responsabilização, assim como a importância de proteger o público, o tribunal não pode ignorar o fato de que uma vida foi perdida e a maneira como essa vida foi tirada. Então, neste momento, embora o tribunal possa aplicar o tratamento de jovem infrator, o tribunal não exercerá sua discricionariedade para aplicá-lo. Qual é a pena adequada? Senhorita Malik, levei em consideração os documentos apresentados em seu nome, as avaliações que foram realizadas e o depoimento que foi apresentado aqui hoje. E o tribunal realmente aprecia os comentários que você fez aqui hoje sobre o quanto está arrependida. E eu acho que alguém disse muito bem, ninguém sai ganhando aqui. E os corações ficam endurecidos. Com toda razão. Mas um dia espero que possa haver perdão para você. Você é muito jovem e ainda tem uma vida inteira pela frente. Você ainda terá a oportunidade de se tornar a enfermeira que deseja ser, de ter uma família, de estar com a sua família. Mas você privou a família de Rimo disso. E por isso precisa haver uma punição. E o principal objetivo do Código de Punição Criminal é, antes de tudo, punir o indivíduo pelo crime do qual ele é acusado. Punir o indivíduo pelo crime do qual foi considerado culpado e reconhecer o que foi perdido e a gravidade do que aconteceu. E por causa disso, eu realmente acredito que você é capaz de se reabilitar e acredito que você vai superar isso. Mas você precisa ser punido por isso primeiro. Porque eles têm uma sentença para a vida toda de não ter o Sr. Lawler com eles. E não há como exagerar o impacto profundo que essa perda teve na família deles, na comunidade deles. E as escolhas que você fez afetaram a trajetória da vida de todos eles. E também afetaram a sua trajetória, assim como a da sua família. Você vem de uma família muito forte que te apoia e eles vão te apoiar durante todo esse processo. Mas o tribunal precisa analisar qual é a sentença apropriada neste caso. Então, neste momento, vou pedir para a senhora Malik, por favor, se levantar. Senhora Malik, tendo ouvido a promotoria, tendo ouvido membros do público, tendo ouvido as famílias, tendo ouvido os médicos que testemunharam, o tribunal impõe a seguinte sentença. Neste momento, o tribunal irá declará-la culpada, senhora Malik. O tribunal irá sentenciá-la a 17 anos na prisão estadual da Flórida, seguidos por 5 anos de liberdade condicional com apresentação obrigatória. Como condição especial da liberdade condicional, você deverá passar por avaliação de saúde mental e seguir tratamento, se necessário. Você terá que escrever uma carta. Todo dia 20 de dezembro de cada ano em que você estiver em período probatório, reconhecendo o que aconteceu e como isso afetou sua vida. E eu não imponho esta sentença levianamente, senhorita Malik. Isso não é algo que este tribunal queria fazer. Mas eu preciso impor uma sentença que, na minha opinião, responsabilize você, reconheça a gravidade da infração e seja adequada à luz de tudo o que ouvi.
Então, neste momento, ela será encaminhada sob custódia do Departamento de Correções para cumprir sua sentença. A acusação número 2 será discriminação. 5 anos. 5 anos. 2.364. Agora saia da Defensoria Pública.